Bem-vindos à Soma dos Dias, o podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. No episódio 12 temos em destaque Os Poderosos. É uma iniciativa de negócios que traça o perfil de 50 personalidades do mundo da economia, da política, da banca e das empresas. Durante as próximas semanas é possível ler no papel e no online o retrato dos escolhidos deste ano. Nesta edição olhamos ainda para um tema que domina as notícias há vários meses. A Jornada Mundial da Juventude, que traz o Papa Francisco e milhares de pessoas a Lisboa entre 1 e 6 de agosto. Que impacto económico pode trazer este tipo de eventos? Comigo estão o Celso Filipe e o Paulo Ribeiro Pinto. Os cuidados técnicos estão a cargo de Inês Alegria. Esta é a Soma dos Dias. 50 nomes, 50 poderosos, meia centena de perfis que o Negócios vai traçar e dar a conhecer durante as próximas semanas. O arranque acontece esta sexta-feira, 29 de julho, com o atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e seguimos em contagem decrescente até ao número 1, que será revelado em setembro. Comigo está o Celso Filipe, Diretor Adjunto de Negócios. Olá, Celso. Olá, Cláudia. Os Poderosos existem desde 2010. Podes recordar como é que surgiu esta ideia? Bom, em 2010, tal como em 2023 e tal como em todos os anos, durante os meses de julho e agosto, sobretudo, existe uma carestia de material informativo. E a percepção dessa falta de material informativo e também a necessidade de fazer uma coisa diferente que se transformasse numa referência dos negócios fez com que nascessem os Poderosos. Os Poderosos vieram ocupar um espaço que não existia, no sentido de não havia nada feito sobre este retrato. Havia listas dos mais ricos, havia listas das maiores fortunas das bolsas, não havia nada que identificasse as pessoas que realmente influenciavam a vida em Portugal, seja a vida política, económica, social, desportiva, etc. E é bom sublinhar isto. Esta ideia nasceu do então diretor de negócios, do Pedro Guerreiro, com a ajuda também preciosa na altura do Fernando Sobral, que infelizmente já faleceu, e a primeira edição, a de 2010, embora tivesse 50 nomes, só 25 tiveram direito a uma biografia. Mais tarde, nas edições seguintes, então já os 50 tiveram direito a espaço próprio. Que critérios é que são tidos em conta para criar esta lista e determinar as posições de cada poderoso? Existem 5 critérios: é o poder da fortuna, o poder financeiro, a influência política, a influência mediática e a perenidade. Todos eles têm ponderações, são colocados numa folha Excel. Os nomes que são discutidos pela redação, são debatidos pela redação, pelos editores e pela direção, vão sendo colocados nessa folha e vamos construindo o ranking, que, como todos os rankings, é suscetível de ser criticado, é suscetível de se pensar que um poderia estar mais acima ou mais abaixo. No entanto, é um ranking que é construído com base em critérios que são objetivos, não é pela livre iniciativa de alguém da direção ou de algum editor que determinada figura surge numa determinada posição. Existem critérios específicos que fazem com que a pessoa seja aí colocada. E estamos a falar de pessoas não só ao nível, no plano nacional, mas também no plano internacional, porque estes são os mais poderosos da economia portuguesa. Por exemplo, durante o período de resgate tivemos muitos poderosos em Portugal que eram de nacionalidade estrangeira, desde logo Angela Merkel à cabeça, mas muitos outros, e no fundo esta lista acaba por dar um retrato da forma como o país vai evoluindo ao longo dos anos, quer política, quer economicamente, quer socialmente. Sem revelar nomes, a lista deste ano traz surpresas, tem muitas novidades ou nem por isso? Todas as listas trazem surpresas, mas a maior surpresa, e posso revelá-la desde já, vai ser que o Negócios faz 20 anos da edição impressa diária. Nós estamos a fazer uma iniciativa que é o poder de fazer acontecer, que queremos tirar o poder do pedestal e tirar o mau nome ao poder e mostrar às pessoas que o poder é o único instrumento capaz de transformar a sociedade. Temos feito um conjunto de entrevistas a personalidades sobre esta matéria que temos publicado, com as quais queremos suscitar reflexão
Temos também grupos de trabalho em várias áreas, por exemplo, na área da justiça, na área do desporto, na área financeira, na área da inovação, que têm refletido sobre este tema e que vão apresentar resultados a partir de setembro. E em setembro, como disse, a 22 de setembro, vamos publicar o livro Os Mais Poderosos de Portugal, 2010-2022, que foi escrito pelo jornalista José Vegar, e através do qual pretendemos também contar um pouco da história de Portugal. Os poderosos são, neste momento, assim, mais do que tudo, uma ferramenta de trabalho para perceber o país, para os académicos e para os estudiosos, e também são uma outra forma de fazer o retrato da última década e meia de Portugal. E acaba por dar um rosto e uma história a estes nomes que ouvimos todos os dias nas notícias, não é? Sim, num país onde o poder tem má fama e onde as pessoas muitas vezes não gostam de dar a cara pelas más razões, os poderosos é uma forma de identificar aqueles que realmente têm influência na nossa vida. É dizer quem são, o que fazem, com quem se relacionam e porque estão ali. E tivemos nas várias edições pessoas que hoje saíram por várias razões, por problemas, também por problemas com a justiça, desde logo, por exemplo, Ricardo Salgado, José Sócrates, entre outros, mas isso também é uma forma de contar a história de Portugal. E os poderosos do negócio transformaram-se numa forma diferente de contar a história de Portugal contemporânea. Depois de meses de antecipação, na próxima semana arranca a Jornada Mundial da Juventude. Teremos Papa Francisco em Lisboa, milhares de pessoas na cidade. O autarca Carlos Moedas já afirmou e reiterou que o retorno económico vai ser bom. Fazem-se contas, prognósticos, cálculos, mas será que é possível quantificar a priori, não só estes grandes eventos? Comigo tenho o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia no Negócios. Olá, Paulo. Olá. Não é a primeira vez que Lisboa recebe um evento internacional. Em que aspecto é que esta jornada difere de outros como o Euro 2004, como o Web Summit, por exemplo? Eu acho que seria mais fácil, ou é mais fácil, até por uma questão de presença na memória, comparar com o Web Summit. É um evento localizado na cidade, ao contrário do que foi, por exemplo, o Euro 2004, que foi espalhado por várias regiões do país. E a Web Summit tem outra particularidade, atrai muito mais gente de fora do que propriamente de dentro do país. Isso permite fazer essa comparação talvez mais linear com o que se vai passar com a Jornada Mundial da Juventude, até porque também é muito localizada no tempo, além de ser localizada geograficamente, mas também no tempo. E há estudos, claro que há estudos que foram feitos previamente em relação ao que é que seria o impacto na economia, sobretudo na economia da cidade, mas também de certa forma no país ou nos arredores da cidade de Lisboa, e o estudo que foi elaborado a pedido da organização da jornada, que é da PwC e do ISEG, aponta para um impacto mínimo na ordem dos 400 milhões de euros, que poderá no máximo chegar a 460 milhões. Claro que é um impacto bastante significativo, tendo em conta que o evento só dura uma semana, cerca de uma semana, e porque atrai muita gente. Se conseguir chegar aos números máximos que estavam inicialmente pensados, que seria à volta de 1 milhão e 200 mil pessoas, neste momento, se a memória não me falha, o número de inscritos andará à volta dos 700 mil, 800 mil. Inscritos não quer dizer que venham, mas é muita gente mesmo assim. Portanto, poderemos estar de facto aqui a falar de um impacto muito forte na cidade de Lisboa. E será sobretudo através do turismo, do alojamento, da alimentação, de depois talvez algumas pequenas compras que os peregrinos possam fazer, mas também este é um evento que tem algumas características muito particulares. Os peregrinos vêm já, muitos deles, com casa familiar, onde ficam, de famílias, portanto não há aqui uma despesa de alojamento. A despesa de alimentação, por exemplo, já é dada através do kit peregrino, que também é pago um montante fixo, mas que evita gastos superiores àquilo que seria de esperar. Enfim, há muitas variáveis aqui em causa, há muitas formas de facto haver impacto na economia da cidade,
Mas isto são estudos, por exemplo, o estudo que foi feito previamente ao Web Summit foi, digamos que inflacionado, não de propósito, mas foi inflacionado porque se esperava um impacto muito maior. O impacto foi 77 milhões abaixo, por exemplo. Era isso que eu ia perguntar, se o retorno económico normalmente se confirma ou não. Lá está, depende muito do tipo de eventos, mas na Web Summit, por exemplo, não houve o retorno que era esperado, e foi feito um estudo pelo Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, e entre 2016 e 2019 terão entrado menos 77,5 milhões de euros do que aquilo que era esperado inicialmente. Obviamente que estamos a falar de um valor muito grande. O impacto terá sido na mesma significativo para a cidade de Lisboa, para o alojamento, para a atração de até novos turistas que provavelmente nunca viriam cá. Mas é muito difícil, ou seja, o que nos dizem estes estudos no final é que é muito difícil fazer uma avaliação, às vezes até aproximada, do que é que será o impacto na cidade ou na região. E a Jornada Mundial da Juventude pode criar alguma pressão temporária nos preços? Isso é uma questão que pode despertar alguma curiosidade até da parte dos economistas. Não era uma questão que se falasse muito antes deste pico da inflação que nós sofremos desde finais de 2021, mas surgiu, e os economistas são muito criativos quando se referem a nomes de eventos ou de acontecimentos novos, e deram a estes acontecimentos muito pontuais ligados à cultura ou a eventos muito próprios uma coisa chamada funflation, que é funflation, que é inflação criada por eventos culturais ou de divertimento. E isto, aliás, há uma história que muitos economistas estão a tentar estudar até de uma forma divertida, que foi um concerto ou vários concertos da Beyoncé na Suécia. E foi aí até que começou esta questão da funflation, que criou durante um período muito curto, cerca de um mês e pouco, nos preços dos alojamentos turísticos na Suécia e até depois nos produtos alimentares, uma pressão, porque era muita gente, não só suecos, mas dali à volta, porque foram concertos de grande dimensão, e que momentaneamente criaram uma pressão inflacionista em determinadas categorias de produtos do cabaz, de que forma o cabaz que o INE local utiliza para calcular a inflação. Isso pode acontecer também cá em Portugal. Aliás, nós tivemos casos e vemos quase todos os dias nas notícias os preços a que chegaram a alguns quartos na zona de Lisboa por causa da Jornada Mundial da Juventude, ou até a inexistência ou escassez de hotéis e de quartos de hotéis na cidade de Lisboa também neste período da jornada. Eventualmente poderemos de facto criar aqui algumas pressões inflacionistas, mas não será nada de preocupante. Isto é quase um divertimento estatístico para os economistas, que será rapidamente desfeito nos próximos meses, caso isso aconteça. E quanto ao investimento feito, houve aqui algumas polémicas, os gastos, o famoso altar. Isso é uma ou seja, nós já falamos da parte do consumo, do que é que o impacto na economia pode vir, de que variável é que pode ela surgir. Pode vir da parte do consumo, essa é mais fácil de se perceber, ou seja, as pessoas chegam, consomem alimentação, têm de ficar alojados em algum sítio. Como disse, este evento é particular porque muitos dos peregrinos ou vão ficar em pavilhões disponibilizados pela organização da jornada, ou casas de família, portanto eventualmente não haverá um impacto muito grande nos alojamentos turísticos, mas há sempre, e até eventualmente depois, pequenas compras que façam na cidade. E depois tem outra que não é mensurável, que é a projeção que a cidade de Lisboa e o país têm para eventuais turistas, potenciais turistas. Chega a um universo muito grande, a jornada chega a um universo muito grande, e aí poderá. E depois temos, claro, a parte do investimento ligada a essa polémica do altar junto ali à Expo, que levantou várias questões, mas é investimento que é criado, é emprego que é criado, portanto tudo isso conta para o PIB. Obviamente que são valores muito irrisórios em termos, se olharmos para os grandes números, mas obviamente que há um impacto económico. Há pessoas que foram temporariamente ou não empregadas durante um período para construir o altar, ou para refazerem aquela zona do parque, ou para montarem as estruturas todas, ou pessoas que, por exemplo, estão ligadas à iluminação de eventos, ao som.
tudo isso são empregos que são criados, nem que seja temporariamente. Claro que é uma gota d'água no oceano de um grande número que é o PIB português, mas há sempre impacto, sim. E assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias no Negócios. Obrigada, Celso, obrigada, Paulo. Desta vez não marcamos encontro para a semana, mas para setembro, com mais histórias para contar. Obrigada por ouvir.